Estamos aqui para mais um vídeo. Vamos de João hoje. Como eu digo sempre, eu estou aqui para contribuir para a sua leitura bíblica, mas é importante que você mesmo leia, que você mesmo tire as suas conclusões, que Deus fale ao seu coração. Fale com o capítulo 3 de João, conversa de Jesus com Nicodemos. Aí a gente olha e pergunta, né? Quem danado é Nicodemos? Né? Nicodemos era um sacerdote que fazia parte dos fariseus, que constituía o sinédrio. Oi? Eu já disse tudo aqui a vocês, né? Fariseus, sinédrio, tudo a gente já explicou aqui. Tá vendo como é importante essa leitura contínua e algumas explicações para que você entenda a leitura bíblica? Porque muitas palavras, muitas não são usadas mais hoje, né? E outras são de outra cultura, da cultura judaica, e outras da cultura romana, e outras da cultura grega. Então, assim, às vezes é difícil ler a Bíblia porque a gente não sabe o que significam algumas palavras. Então, a minha contribuição é que nessa pesquisa dessas palavras que eu também não sabia, vocês fiquem sabendo e assim entendam melhor o texto. Diferente dos outros componentes, né, do sinédrio, dos fariseus, ele teve aquele impacto quando viu Jesus pregar. E ele pediu para ter uma audiência com Jesus, uma conversa com Jesus, um encontro com Jesus. Como nessa época aqui Jesus já era procurado e já era dito herege e badernador, tumultuador, então eles tiveram um encontro às escondidas. Vamos começar? Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre, vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-se: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. E aí, esta conversa com Nicodemos vai ter essa dúvida de Nicodemos não entender o que seria nascer de novo. Ora, se a gente hoje sabe que Deus morreu, que Deus deu a vida dele por nossos pecados, e a gente não entende ainda o que é nascer de novo, pois é, porque biblicamente falando, para nascer de novo, você tem que aceitar Jesus como seu Salvador e receber a unção do Espírito Santo. Então, mesmo que Nicodemos tenha sido envolvido, né, no poder que Jesus tinha, ele não declarou Jesus como seu Salvador. Então, essa conversa deles tira algumas dúvidas e deixa muitas outras para Nicodemos. Para a gente já tem como esclarecimento que sabemos que Jesus é o nosso Salvador e morreu por nós, né, gente? Outra coisa muito importante, nesse capítulo tem uma curiosidade. Jesus, no capítulo 14, versículo 14, ele diz: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem. Lá em Moisés, em Êxodo, no começo da Bíblia, aqui houve um acontecimento entre os hebreus, onde Moisés foi instruído por Deus a pegar uma serpente, fundi-la e colocá-la sobre uma haste em forma de cruz. E mandou representá-las no arraial. O arraial era o termo usado para o lugar onde eles viviam, né? Tipo um terreiro, um quintal, um espaço aberto. E aí ele levantava essa cruz e aqueles que tinham sido mordidos por serpente, ao olhar para aquela serpente, estariam curados. Muitas pessoas não perguntam se isso não é idolatria, mas o olhar para a serpente estar curado era da serpente para o povo, não do povo para a serpente. Entendeu? Então, e ali era justamente a declaração de Deus que, para aquele povo ser remido, ele ia mandar o filho dele, o Salvador, e ele ia ser crucificado. Então, a representação da cruz já estava lá no Antigo Testamento e o próprio Jesus reafirma aqui neste capítulo. Aí vamos seguindo. Novo testemunho de João Batista. João Batista ainda está vivo, porque João Batista morre enquanto Jesus ainda está vivo. Antes de Jesus ser crucificado, ele é morto. E ele é questionado porque Jesus está batizando, porque Jesus está ali naquele momento fazendo o que ele faz. E ele reafirma que o Cristo não é ele e que ele foi enviado para preparar o caminho para Jesus. Fica feliz com a felicidade dele, fica feliz com aquele momento de felicidade, mas que o noivo é que tem que
abrilhantar, tem que aparecer na festa. Nada mais é do que um outro versículo que eu adoro muito, para que ele cresça e eu diminua. E logo está mais na frente aí, que é o versículo 30. João, capítulo 6, versículo 30. Para que ele cresça. E João é um evangelista que demonstra no seu evangelho que Jesus é Deus, né? Ele enfatiza muito isso, que é uma coisa só. Que Jesus veio à Terra, que Deus veio à Terra em forma de carne para se tornar humano, sofrer e sangrar por nossos pecados. Ou seja, uma parte dele, o filho dele, o filho do amor dele por nós. E ele testifica isso aqui, mais uma vez, no versículo 31. E vamos terminando aqui no versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. É mais ou menos Deus dizendo assim, não é possível, né? Eu mandei meu filho, tanta coisa, mais uma vez eu tornei a humanidade próxima a mim e vocês não estão nem aí. É, mais ou menos isso. Então ele diz, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Eu acho que a ira, a tristeza, né? É de todos nós que sabemos que às vezes não colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas coisas. Está aqui, espero que eu tenha contribuído para a sua leitura bíblica, tirado suas dúvidas. Leiam João. João é, como eu digo, a cereja do bolo, aquele apóstolo que viu tudo de pertinho desde o primeiro milagre e estava ali sempre com Jesus. João, é isso aí.